Todas as pessoas que estiverem vivas no fim dos tempos serão divididas em dois grupos. Uns receberão o selo de Deus, já outros a marca da besta. Antes que o Apocalipse comece, Deus identificará os seus filhos, colocando um sinal sobre eles. Isso para resguardá-los do castigo reservado para os perversos. A Bíblia diz: E então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. O selo de Deus é uma identificação invisível que Deus coloca sobre aqueles a quem recebe como filhos. Ou seja, aqueles que recebem o Espírito Santo por terem dado ouvidos à palavra e aceito a Jesus Cristo. A Bíblia diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mas como podemos saber quem será selado e quem não será? E por quê? E a pergunta-chave é: como podemos entristecer o Espírito Santo? Sem dúvidas, é por desobedecer a Deus, transgredindo seus mandamentos. Jesus disse: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Em Isaías é dito assim: Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. João também diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O mandamento que lhes deixo é este: Amem-se uns aos outros, como eu lhes tenho amado. Assim amem-se uns aos outros. Jesus cumpriu todos os mandamentos à perfeição. Se Jesus tivesse transgredido os mandamentos, seria um pecador e não poderia ter nos salvado. Mas ele não apenas guardou os mandamentos, como nos ensinou a guardá-los. Ao contrário dos fariseus, Jesus ensinou o correto sentido da lei. Ele disse: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. E qualquer um que matar será réu de juízo. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Vocês também ouviram o que foi dito: Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus nos ensinou a obedecer à lei. Em relação ao sábado, por exemplo, ele disse: Portanto, é permitido fazer bem aos sábados.
Sendo assim, se algo é permitido, se é lícito, como dizem outras traduções, é porque outras coisas não estão permitidas, não são lícitas de serem feitas no sábado. Jesus, sendo o Criador do sábado, nos ensinou quais coisas podiam ser feitas no sábado, assim como as que não podiam. Além disso, ele foi bem claro ao dizer: não pensem que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que seja dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. É óbvio que, para receber o Espírito Santo prometido, precisamos estar em harmonia com os mandamentos divinos. A Bíblia diz: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Se todos os mandamentos são importantes, a ponto de terem sido escritos em pedra, existe um deles em particular que contém o selo de Deus, pois nele consta o nome de Deus, o seu cargo e sua jurisdição. Somente um mandamento faz referência à sua autoridade, como sendo o nosso Criador. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás todas suas obras. Mas o 7º dia é o dia de descanso em honra ao Senhor, teu Deus. E nele não farão nenhuma obra. Nem tu, nem o seu filho, sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem os seus animais, nem o estrangeiro que morar em suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor, veja, aqui está o nome dele, fez, ou seja, o seu cargo, o Criador, o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há. E aqui temos a jurisdição do Criador, pois no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o declarou santo. O mandamento começa dizendo: lembra-te. Isso nos remete ao passado, e faz sentido, já que o sábado foi estabelecido na criação, mas também no futuro, pois o seu povo nunca deveria deixar de guardar este dia sagrado. Na verdade, ao analisarmos o relato da criação, veremos que de fato Deus abençoou e santificou o 7º dia como a sua assinatura como Criador. Desde o início, quando os judeus sequer existiam, antes mesmo da existência do pecado. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A observância do sábado não está escrita apenas no Antigo Testamento. Também no Novo Testamento encontramos o próprio Jesus guardando este mandamento. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler.
Jesus cumpriu e ensinou a cumprir todos os mandamentos, explicando àqueles que o desvirtuavam o seu verdadeiro propósito. O sábado fora feito para o homem, e não o homem para o sábado, de maneira que o Filho do Homem é dono também do sábado. Além disso, Jesus, falando a respeito da perseguição que viria sobre a sua igreja no fim dos tempos, disse assim: roguem para que não tenham que fugir no inverno e nem no dia de sábado. Deus é muito claro quando diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se quiserem entrar na vida eterna, cumpram os mandamentos. Aquele que disse eu o conheço e não cumpre os mandamentos, e a verdade não está nele. Além disso, Jesus salienta a importância e a vigência do Antigo Testamento em sua parábola do rico e o Lázaro, que diz assim: se não dão ouvidos a Moisés e os profetas, ainda que um ressuscite dentre os mortos, tampouco se convencerão. Isso porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Pois o que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque neste dia cessou a obra que havia criado. Sendo assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, logo após a morte e ressurreição de Jesus, vemos os discípulos guardando o sábado. Paulo, como de costume, foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, tentando persuadir tanto aos judeus como aos gentios. Além disso, este mesmo apóstolo disse: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Você sabia que o sábado, além de ser o único dia que Deus abençoou e santificou, é o único dia no qual Deus colocou o seu nome, e que o seu significado é, em todos os idiomas antigos, descanso e repouso? O termo espanhol sábado, proveniente do latim bíblico sabbatum, e do grego sabbaton, e do hebraico shabbat, significa repouso, dia de repouso, que deriva do verbo shabbat, que significa parar de trabalhar, descansar, guardar o sábado. E este do acádio sabbatum, que também significa descanso, e que vem de sabot, cujo significado em sumério é, e preste atenção nisso, calma no coração. Podemos deixar de matar, mentir ou adulterar por estes serem atos antiéticos e porque o governo nos obriga. No entanto, o descanso do sábado é porque reconhecemos Jesus como nosso Criador e Redentor. O sábado é o dia que Ele abençoou e santificou, que Ele consagrou para as coisas santas. Este mandamento tem identificado os filhos de Deus desde os dias da antiguidade. A Bíblia diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus mandamentos e guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas o quão importante é isto? Considere a seguinte passagem, considerando que todo cristão é um israelita em termos espirituais.
porque são parte do povo escolhido por meio de Cristo. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Vocês observarão o sábado, porque para vocês é sagrado. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho neste dia será eliminado do meio do seu povo. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado deverá ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isto será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou, mas descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Pode ser difícil a nós compreendermos a pena de morte, mas devemos compreender que, para Deus, que escreveu os mandamentos em pedra, o assunto do sábado não é de pouca importância. Ele foi estabelecido como o sinal de aliança eterna entre ele e o seu povo, e assim podemos ter certeza de que no reino de Deus não viverá quem conhece este mandamento e continue a pisotear o seu dia santo, porque Deus é eterno e ele não muda conforme o passar do tempo. Está claro que o sábado é o dia que Deus abençoou e santificou desde o início da criação, e em honra à sua criação, e que também foi constituído como símbolo, um sinal de aliança eterna entre ele e o seu povo, e que é o sinal que identifica aqueles que propõem em seu coração serem obedientes aos mandamentos do Senhor. Muito bem, mas o que é a marca da besta? A marca da besta é justamente o oposto ao selo de Deus, e ela identificará a todo aquele que, rejeitando a graça oferecida, se unem ao diabo em sua rebelião contra a lei de Deus. Jesus se referiu a isso quando, ao mencionar os sinais que antecederiam a sua vinda e o fim do mundo, o seguinte: quando virem no lugar santo a abominação desoladora mencionada pelo profeta Daniel, e aquele que lê entenda, aqueles que estiverem na Judeia que fujam para as montanhas, e aquele que estiver no telhado de sua casa não desça para buscar suas coisas, e quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Roguem para que não tenham que fugir no inverno ou no dia de sábado, pois haverá uma grande tribulação, como jamais houve desde o começo do mundo, e jamais haverá. E se esse tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria, mas ele será abreviado por causa dos filhos de Deus. O que mostraremos a seguir é que tanto a marca da besta de Apocalipse como a abominação desoladora de Daniel são referências à imposição do domingo como dia de descanso obrigatório a nível mundial. Chegou a hora de nos perguntarmos se trabalhar aos domingos constitui verdadeira liberdade. O livro do profeta Daniel se encontra no Antigo Testamento e foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Mas além de enfatizarmos a incrível capacidade de Deus de declarar o fim desde o começo, temos que procurar entender o que é a abominação desoladora.
uma vez que ela marca o início da grande tribulação dos últimos dias. Abominação é algo detestável, repugnante, algo que causa repulsa a Deus pelo que contém, e é chamada de desoladora porque ela marca o início da destruição final. Se dermos ouvidos a Cristo e estudarmos o profeta Daniel, vemos que de um poder identificado como Rei do Norte é dito o seguinte: despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, chegará a um entendimento com aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Forças enviadas por ele se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo a abominação da desolação. Por meio de intrigas, ele apostatará os transgressores da aliança, mas o povo que conhece a Deus se manterá firme e entrará em ação. Apesar de não podermos compreender a tudo o que é dito aqui, podemos compreender que a abominação da desolação é algo que está em oposição à Aliança Santa. E se, como já vimos, a Aliança Santa e Eterna é o sábado, como sendo o dia de adoração ao Criador, logo a abominação da desolação será a imposição de um outro dia de descanso, que se opõe ao dia estabelecido por Deus. Lembra-te do sábado para o santificar. O sentido do verdadeiro repouso encontramos na palavra de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Esse descanso é a alegria de Deus pela sua criação, que era muito boa. Porém, para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo. Isto, em Apocalipse, é definido como a marca da besta. Assim fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, aceitassem uma marca em sua mão direita ou suas testas, de forma que nada se podia comprar ou vender a menos que fosse marcado com o nome da besta, ou o número de seu nome. Você deve estar se perguntando por que este dia de descanso é tão importante. O que ele tem a ver com Apocalipse? E por que a sua marca é a imposição do domingo como dia de descanso obrigatório? A importância do dia de descanso está no fato de ser uma questão de lealdade. É por isso que a decisão que cada um tomar em relação a ele demonstrará obediência a Deus ou rebelião a ele. Tudo se traduzirá a uma questão de fé, que demonstrará em quem cremos, a quem obedecemos e, finalmente, a quem adoramos. Da mesma maneira como foi proibido a Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se descansamos no sábado, é porque reconhecemos a Deus como nosso Criador e porque decidimos obedecer os seus mandamentos. Por outro lado, se preferirmos guardar o domingo, estaremos obedecendo a mandamentos de homens que estão fazendo oposição a Deus. A princípio, isto será o mais fácil, mas ao nos posicionarmos em rebelião a Deus, teremos que enfrentar os seus juízos. Também vemos isto ser refletido na última mensagem de admoestação enviada por Deus a seu povo, na figura de 3 anjos que voam pelo céu, anunciando solenes advertências. Então vi outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ao afirmar que devemos adorar aquele que fez o mar, os céus e as fontes das águas,
vemos uma clara referência à adoração ao Criador, e isso inclui o dia de repouso que o glorifica. Portanto, as seguintes mensagens nos advertem a sair do engano babilônico e a não receber o símbolo de sua submissão, ou seja, a marca da besta. Um segundo anjo seguiu anunciando: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e nisto se colocará à prova da perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vemos então que no final dos tempos haverá apenas dois grupos de pessoas: aqueles que adoram ao Criador e que obedecem a todos os seus mandamentos, tendo também a fé de Jesus, e aqueles que foram embriagados pelos enganos da igreja apóstata, identificada como Babilônia, e que adoram a besta ou a sua imagem e recebem a sua marca. Mas, afinal, o que é a besta e o que é a imagem da besta? O que quer dizer que a sua marca será posta na mão ou na testa das pessoas? Em nossa série Ecumenismo, o Grande Engano, que estará na descrição deste vídeo, mostramos que a besta espantosa da profecia simboliza o Império Romano, tanto a sua face político-militar da antiguidade, como a sua face religiosa, desde a Idade Média na figura do papado, sendo o representante máximo da Igreja Romana. E em nossa série Qual é a Verdadeira Igreja?, que também estará na descrição deste vídeo, provamos que a Igreja Católica Romana não é a Igreja de Cristo. É apenas um projeto de poder iniciado pelo imperador Constantino, que prostituiu a Igreja Apostólica, convertendo-na em um instrumento do diabo para enganar o mundo. Veja como conta a história em um desses trechos de nossos vídeos. A história nos conta que no século IV de nossa era, os cristãos eram perseguidos tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. O imperador Constantino foi um de seus grandes perseguidores. No entanto, vendo que não podia lutar contra eles, visto que o sangue dos cristãos funcionava como semente do cristianismo, decidiu converter-se ao cristianismo, e assim fez do cristianismo a religião oficial do império. De perseguidor dos cristãos, passou a ser o impostor de um cristianismo mesclado ao paganismo, que misturava-se à religião pagã de seu império. Veja o que diz a Wikipédia sobre este nefasto personagem. Constantino, legalizador da religião cristã pelo Édito de Milão, em 313. Convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325, que outorgou legitimidade ao cristianismo pela primeira vez dentro do Império Romano. Considera-se que isto foi fundamental para a expansão desta religião. Os historiadores, desde Lactâncio até Eusébio de Cesareia e até os nossos dias, o apresentam como o primeiro imperador cristão, se bem que só foi batizado quando já se encontrava em seu leito de morte, tendo tido então um grande catecumenato. Política religiosa. Sua relação com o cristianismo foi difícil, uma vez que fora educado na adoração do Deus Sol, Sol Invictus, cujo símbolo ele portava e cujo culto estava associado oficialmente ao imperador. Em 324, o imperador começou a construir outra basílica em Roma, no lugar onde, segundo a tradição cristã, havia sido martirizado São Pedro, na colina do Vaticano, que atualmente acolhe a Basílica de São Pedro. A partir deste ponto, o cristianismo passa a adquirir o status de religião privilegiada,
iniciando-se assim a perseguição às demais religiões. Por outro lado, Constantino deteve o título de Pontífice Máximo até o dia de sua morte. Um título que os imperadores romanos levavam como cabeças visíveis do sacerdócio pagão. Em 321, Constantino deu instruções para que os cristãos e os não cristãos estivessem unidos em observação ao venerável dia do Sol, que, por sua vez, fazia referência à esotérica adoração oriental do Sol. Na reinauguração de Constantinopla, em 330, realizou-se uma cerimônia meio pagã, meio cristã. Na praça do mercado colocou-se a cruz de Cristo sobre a carruagem do Deus Sol. Por isso, no Catecismo da Igreja Católica Romana, é lido o seguinte: com relação aos 10 mandamentos, disse a respeito do quarto, mas que se figura como terceiro, uma vez que a Igreja eliminou o segundo mandamento, que proíbe render culto a imagens. Vejamos o que está escrito no próprio site do Vaticano. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, o seu Deus. Nele não farás nenhuma obra. E em seguida constam os textos bíblicos. O sábado foi instituído para o homem, e não o homem para o sábado, de sorte que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E mais uma vez consta a passagem bíblica que nós temos mostrado neste vídeo. O site continua dizendo: a Escritura faz a este propósito o memorial da criação, e então apresenta a citação bíblica. A Bíblia também vê o dia do Senhor como um memorial da liberação de Israel da escravidão do Egito. Isso também é correto. O sábado não apenas é símbolo da criação, mas que também é símbolo da libertação que Deus nos fará do Egito espiritual, que é o pecado. E o texto continua: Deus confiou o sábado a Israel para que fosse guardado como símbolo de aliança inquebrantável. Isso também está correto. A ação de Deus é um modelo para a ação humana. Se Deus descansou no 7º dia, também o homem deve descansar e fazer com que os demais, sobretudo os pobres, recuperem o seu fôlego. O sábado interrompe os trabalhos cotidianos e concede-nos um respiro. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e contra o culto ao dinheiro. O Evangelho apresenta numerosos incidentes nos quais Jesus foi acusado de quebrar a lei do sábado. Mas Jesus nunca faltou com a santidade deste dia, mas com a autoridade da interpretação autêntica dessa lei. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Com compaixão, Cristo proclama que é lícito aos sábados fazer o bem ao invés do mal, salvar uma vida ao invés de destruí-la. Muito bem, até aqui perfeito. Está de acordo com a Bíblia. Mas veja o que é dito adiante. Jesus ressuscitou dentre os mortos no 1º dia da semana. Bem, isso também é correto. Este 1º dia, que é o dia da ressurreição de Cristo, nos recorda da primeira criação. O quê? Não. Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Portanto, é o 7º dia que nos recorda da primeira criação. O texto continua: este é o 8º dia, que segue o sábado, e significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. O quê? O novo céu e a nova terra não vieram após a ressurreição de Jesus. Veja que, segundo o livro de Isaías, mesmo depois do fim do mundo, nós continuaremos a adorar a Deus de sábado a sábado. O texto do Vaticano continua: para os cristãos, este veio a ser o primeiro de todos os dias, de todas as festas, o domingo, o dia do Senhor. Ora, mas nós perguntamos para quais cristãos? Para aqueles que seguem Constantino, e não os que seguem Jesus e os apóstolos.
E agora o texto nos dá a razão desta abominação, que é a adulteração desta lei que o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra. Veja: nos reunimos todos no dia do sol. É isso mesmo, no dia do sol. Porque é o primeiro dia depois do sábado judeu, mas também porque foi o primeiro dia em que Deus, retirando a matéria das trevas, criou o mundo. Neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Agora perceba que após esta última frase, não é citada nenhuma referência a textos bíblicos. A verdade é que Jesus separou o sétimo dia como memorial de sua criação, e não o primeiro dia. Sendo assim, a Igreja Romana está pisoteando a lei de Deus e transferindo o culto e a adoração a um dia comum, não santificado, não separado por Deus para algo sagrado. Isto é abominável para Deus. Isto porque esta abominação atenta contra o símbolo da autoridade de Deus como Criador dos céus e da terra. O sábado é o sétimo dia da semana. Nos outros dias, o homem, de certa maneira, participa do trabalho da criação de Deus. O sábado é o dia de descanso. O sábado, o sétimo dia, foi agora substituído pelo primeiro dia. A estrutura da semana se inverteu. Já não nos dirigimos mais ao sétimo dia para participarmos nele do repouso de Deus, uma vez que o dia de encontro com o ressuscitado passou a ser o primeiro dia. Esta mudança é extraordinária. Desde os dias de Constantino, o domingo, que era o dia de adoração ao sol, passou a ser de descanso obrigatório a todas as pessoas, contradizendo assim o mandamento de Deus, que nos manda guardar o sábado em honra ao Criador. Este desafio à autoridade divina, que escreveu os seus mandamentos em pedra, constitui o símbolo de autoridade da Igreja Romana. E este símbolo de sua autoridade foi acatado por quase todas as religiões, e também quase por todas as pessoas. Por favor, leia o documento deixado na descrição deste vídeo, no qual provamos que a santificação do domingo é a marca de autoridade da Igreja Romana sobre todas as religiões e sobre o mundo inteiro. Agora, se já mostramos em nossos vídeos anteriores que o chifre pequeno da profecia de Daniel e a besta terrível de Apocalipse representam o poder do papado, o que será a imagem da besta? Um estudo inteligente de Apocalipse 13 nos mostra que a segunda besta, que se assemelha a um cordeiro em alusão a Cristo, mas que também fala como um dragão, que representa o diabo, representa os Estados Unidos da América, que surgiu como país protestante, garantindo a liberdade política e religiosa, mas que pouco a pouco está se convertendo em algo tão parecido com a Igreja Católica que a Bíblia o descreve como a imagem da besta. A escritora norte-americana Ellen White escreveu o seguinte há mais de 100 anos. Quando a igreja primitiva se corrompeu ao afastar-se da simplicidade do Evangelho e a aceitar costumes e ritos pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e a fim de dominar as consciências, buscou apoio do poder civil. O resultado disso foi o papado. Uma igreja que dominava o poder do Estado e se servia deste para promover os seus próprios fins, e especialmente para extirpar a heresia. Para que os Estados Unidos formem uma imagem dessa besta, o poder religioso deve dominar de tal maneira o governo civil que a autoridade do Estado seja empregada pela Igreja para atingir seus objetivos.
Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos comuns de doutrina, influenciem o Estado para imporem as suas instituições e decretos, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis contra os dissidentes virá por si só. Isto foi escrito há mais de 100 anos. Naquela época parecia uma loucura, pois os Estados Unidos eram um país protestante que garantia a liberdade político-religiosa, defendendo a separação completa entre igreja e Estado. Hoje, porém, vemos aquelas palavras cumprirem-se diante de nossos olhos. Em maio de 2017, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva protegendo a liberdade religiosa nos Estados Unidos. Esta ordem executiva do presidente Trump acabou com as restrições impostas pela Emenda Johnson de 1954, que impedia que pastores e outros líderes religiosos apoiassem candidatos de uma base partidária. Agora, os líderes de fé têm o direito de defenderem os seus candidatos a partir do púlpito, sem medo de represálias governamentais. Isto é uma grande vitória para a Igreja. O mesmo país que sempre defendeu a separação entre política e religião, segue hoje um caminho diferente. A religião tem sido cada vez mais bem-sucedida em controlar o governo. Ela já está tentando, de maneira visível, utilizar o Estado para atingir seus objetivos. Hoje, a imagem da besta é uma realidade. Nos reunimos hoje de todas as denominações, todas as raças, como diz a Bíblia, para orar por aqueles que possuem autoridade. Pai, nós estamos aqui juntos, orando. Nós apoiamos o que Ele está fazendo. Nós pedimos, ó Pai, que Ele seja o Ciro, que Ele traga reforma, que Ele traga mudança para esta nação. E assim, todas as nações do mundo dirão que a América é a maior de todas elas. Pai, eu te agradeço. Use-o dessa vez. Derrame o poder do Espírito Santo sobre ele, sobre sua vida, que Ele o fortaleça. Eu declaro hoje que o presidente Trump vencerá todas as estratégias do inferno, cada estratégia do inimigo. Ele cumprirá o seu chamado, cumprirá o seu destino. Eu coloco a mão de Deus para trabalhar em favor dele, em nome de Jesus Cristo. Nós reafirmamos o seu chamado, protegemos sua família e garantimos a vitória. Em o nome que está acima de todos os nomes, em o nome que nunca falhou com esta nação, por minha vida, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. O papado é simbolizado na profecia apocalíptica como uma besta espantosa e terrível, e nas profecias de Daniel como um chifre pequeno, que falaria contra o Altíssimo, maltrataria os santos do Altíssimo, e trataria de mudar os tempos e a lei. Foi o poder que impulsionou desde a época de Constantino o domingo, o venerável dia do sol, como dia de descanso obrigatório dentro de um cristianismo que até então conservava o sábado bíblico. Da mesma maneira, no tempo do fim, e para garantir o apoio de Roma, a imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos da América, também emitirá um decreto que estabelecerá o domingo como dia de descanso obrigatório. E, segundo a Bíblia, qualquer um que não aceitar não poderá mais comprar nem vender, independentemente de sua posição social. Assim fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, permitiram colocar uma marca em sua mão direita ou sobre a sua testa, de maneira que nada podiam comprar ou vender, caso não possuíssem a marca da besta, ou o número que corresponde ao seu nome. A marca da besta é a imposição de um dia de descanso que desafia e desonra o Criador, e constitui, por sua vez, a abominação da desolação, mencionada por Jesus e pelo profeta Daniel como o inequívoco sinal do começo da angústia do tempo do fim. Neste sentido, a profetisa da Igreja Adventista afirmou o seguinte:
quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se unir ao papado para forçar a consciência e a obrigar os homens a honrar um falso dia de repouso, os habitantes de todos os países do mundo serão induzidos a seguir o seu exemplo. No começo de nosso estudo, vimos que Deus colocaria o seu selo somente na testa daqueles que guardam seus mandamentos e têm a fé de Jesus. Isto porque Deus só aceita as orações feitas por amor e por plena liberdade intelectual. Por outro lado, a besta imporá sua marca tanto na mão direita quanto na testa. Isto quer dizer que o diabo será adorado tanto por aqueles que o fazem conscientemente, como aqueles que se submetem à besta por medo de perderem o seu trabalho. Este sinal colocado na mão ou na testa é algo simbólico. A testa é o símbolo do intelecto, já a mão direita, do trabalho. Chegou a hora de nos perguntarmos se trabalhar aos domingos constitui verdadeira liberdade. A lei do descanso dominical obrigatório será a grande prova pela qual terá que passar o povo de Deus nos últimos dias. As Escrituras dizem: "E nisto se colocará à prova a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus." Quando esta obrigação for posta sobre os homens, a começar pelos Estados Unidos da América, Deus permitirá o começo da assolação da terra, e aqueles que defendem a verdade bíblica serão vistos como traidores, denunciados como inimigos da lei e da ordem, quebradores das tradições morais, e assim causadores de anarquia e corrupção que atrai sobre a terra os juízos de Deus. Parece contraditório, mas aqueles que permanecerem firmes aos mandamentos de Deus sofrerão escárnio, coerção, estigmatização e perseguição por parte das autoridades e sociedade. Os governantes, os chefes religiosos e até mesmo os membros de igrejas conspirarão contra estes. A arte, os acadêmicos, os meios de comunicação, todos se unirão contra aqueles que insistem em guardar os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. A perseguição contra o povo de Deus aumentará. Serão chamados de terroristas ideológicos, e por isso terão que fugir para as montanhas a fim de protegerem suas vidas. Precisamos orar para que esta fuga não ocorra nem no inverno ou no dia de sábado. É isso que diz as Escrituras. Está escrito: "Roguem para que não tenham que fugir nem no inverno ou no sábado, porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo, e nem jamais haverá. E será assim porque o papado fará com que todos os reis da terra, assim como todos os habitantes do mundo, se embriaguem com o vinho da sua prostituição, ou seja, com seus enganos, fazendo com que todo o planeta se rebele contra Deus." A Bíblia diz: "Todos estão de acordo a colocar à disposição da besta a sua autoridade e o seu poder." Neste tempo haverá um vínculo de união universal, uma confederação de forças que obedecem Satanás, um ecumenismo de governos e religiões que irão contra os mandamentos de Deus e a fé pura de Jesus. Quando esta rebelião se tornar global, Deus se levantará e sacudirá a terra com o furor de sua ira. A profecia diz: "Aquele que adorar a besta ou a sua imagem e receber sua imagem na testa ou na mão, deverá beber o vinho da indignação de Deus, que será derramado puro do cálice de sua ira." Vejam, o Senhor arrasa a terra e a devasta.
arruína sua superfície e espalha os seus habitantes. Terão a mesma sorte tanto o povo quanto o sacerdote, o escravo e o senhor, a escrava e a senhora, o vendedor e o comprador, quem toma emprestado e quem empresta, o devedor e o credor. A terra está arrasada, totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra está seca e murcha, o mundo definha e murcha. Definham todos os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seus habitantes sofrem a condenação. Por isso são consumidos pelo fogo os habitantes da terra, a ponto de sobrarem pouquíssimos. Você se dá conta que está à frente de nós um tempo de angústia, no qual estaremos entre duas espadas? Se permanecermos fiéis aos mandamentos de Deus, seremos perseguidos pelas maiores autoridades deste mundo. Mas se aceitarmos a marca da besta e nos submetermos aos poderes terrenos, teremos que enfrentar a ira de Deus. Esta escolha que todos teremos que tomar decidirá entre a nossa vida ou morte eterna. A seus filhos, aqueles que creem em sua palavra e obedecem os seus mandamentos, Deus promete proteção em meio ao caos dos últimos dias. Ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provocação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova a todos os habitantes da terra. É certo que multidões de cristãos de gerações passadas guardaram o domingo acreditando que guardavam o dia do descanso bíblico, e que ainda hoje existem cristãos de todas as igrejas, até mesmo na católica romana, que acreditam sinceramente que o domingo é o dia de repouso que foi divinamente instituído. Deus aceita a integridade e sinceridade destas pessoas, mas quando a verdade lhes for exposta claramente e tiverem que escolher entre guardar os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens, será o tempo em que os que insistirem na transgressão receberão a marca da besta. Meus irmãos, neste sentido, eu peço que considerem o seguinte: vocês sabiam que na nova terra, depois da segunda vinda de Cristo e da destruição dos ímpios, nós continuaremos a adorar a Deus em um dia específico? Qual dia você acha que será? Porque já vem o Senhor em meio ao fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens. E então eu mesmo ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. E eu lhes darei um sinal, porque assim como novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, o descanso sabático não foi apenas instituído na criação, mas também foi escrito por Deus em tábuas de pedra, como sendo o quarto mandamento. Não apenas foi guardado por todos os filhos de Deus antes de Cristo, mas também pelo próprio Jesus, que guardou o sétimo dia e o ensinou a guardá-lo corretamente. Nos mostrou que é lícito fazer o bem neste dia, e se declarou o Senhor do sábado. Esse dia não foi apenas observado pelos apóstolos e pela igreja primitiva,
pois Jesus nos exortou a orar para que a nossa fuga não tenha que ser no sábado. E se tudo isso ainda não fosse suficiente, o mesmo Senhor jurou que na nova terra continuaremos a guardar o sábado. De que mais necessitamos para aceitarmos esta verdade? Está mais do que claro que o sábado foi abençoado e santificado por Deus. Amigo, pode ser que até então você não soubesse dessas coisas, mas a partir de hoje, a sua transgressão pode custar-lhe a vida eterna. Pense nisso e se pergunte: por que não desfrutar desse dia santo com nosso Criador de agora em diante? Veja o que Deus lhe prometeu. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Eu descansarei no sábado, porque aquilo que o Senhor abençoa está abençoado para sempre. No vídeo que você acabou de assistir, todas as alegações foram sustentadas por textos bíblicos. Também compartilhamos citações de outros autores, dentre eles Ellen White. Sabemos que o seu nome gera muito preconceito entre algumas pessoas. Ainda assim, decidimos incluir algumas citações encontradas em seus livros para que você fosse apresentado aos seus escritos. E neste sentido, queremos convidá-lo a abandonar o preconceito e comprovar por si próprio se isto é verdade ou não, lendo alguns de seus livros. Caso você não tenha muito tempo, eu recomendo a leitura do livro Caminho a Cristo. Em menos de 100 páginas, você será capaz de provar o espírito de seus escritos e verá que é uma obra magnífica. Se quiser compreender um pouco melhor o Deus do Antigo Testamento e conhecer o mesmo Deus de Abraão, Moisés e Elias, recomendo a leitura do livro Patriarcas e Profetas. Mas se você deseja conhecer mais a respeito de Cristo e saber mais de sua história, leia o livro O Desejado de Todas as Nações, um livro que descreve a vida de Jesus como nenhum outro. Finalmente, gostaríamos de recomendar o livro O Grande Conflito. Este livro resume a história da Igreja, desde os dias da destruição de Jerusalém até o fim do mundo. Trata-se de uma impressionante exposição profética que se adianta aos eventos em mais de 100 anos. Você pode ler a todos estes livros e a todos os seus escritos de maneira completamente gratuita e em qualquer idioma, através do aplicativo EGW Writings, que está disponível na Play Store e na Apple Store. E por último, gostaríamos de dedicar algumas palavras a algumas pessoas que são muito especiais aos olhos de Deus. Me refiro aos sacerdotes e pastores. Se você é um deles, eu quero pedir-te que, com sinceridade de coração, examine a palavra de Deus e comprove se o que foi dito aqui é verdade ou não. Peço que por um momento deixemos de lado as placas de igreja a fim de compreendermos a verdade de Deus. Todos estamos vendo que as maiores organizações religiosas estão se unindo ao paganismo por meio do ecumenismo. É hora de nos agarrarmos à verdade a qualquer preço e não soltá-la. Que o Senhor te abençoe e te guarde na hora da prova que sobrevirá ao mundo todo.